Mais de 600 presos que receberam benefício de visita periódica ao lar, conhecido como a saidinha de Natal, não retornaram aos presídios. Vamos falar agora mais sobre esse assunto com Berlink Cantelmo, advogado criminalista, especialista em segurança pública. Tudo bem, Berlink? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, querida. Bom dia aos espectadores da Jovem Pan News. Estou aqui à disposição para debater o tema, que é muito caro a todos nós. A gente agradece. Queria que você explicasse um pouco para a gente esses mais de 600 presos que não retornaram ao presídio. O que acontece? É uma falha no sistema de segurança? Falha aí no sistema penitenciário? Falha da polícia? Queria que você detalhasse um pouco para a gente. Por que isso acontece? Acontece todo ano. Pois é. Bom, na nossa concepção, tudo isso parte de uma ausência de revisão e de uma análise dessa suposta política de ressocialização pautada pelas saídas temporárias, né? Saída temporária é um instituto previsto na Lei de Execuções Penais e que dá o direito a determinados detentos que cumprem pena em regime semiaberto de ter esse benefício de tempos em tempos, num período de 7 dias. Eu acredito que a política de ressocialização precisa ser revista, sobretudo, sob o modal de análise de informações de inteligência, sob modais de estruturação desse tipo de concessão de benefício, e, sobretudo, fazendo uma análise muito escorreita, muito profunda, sobre a vida dessas pessoas que estão recebendo esse benefício. A exemplo de 2 chefes do tráfico do Rio de Janeiro que foram submetidos ao benefício da saída temporária e que não retornaram. A exemplo, inclusive, de um caso lamentável ontem em Belo Horizonte, onde um sargento da Polícia Militar foi baleado e está, inclusive, agora em estado gravíssimo por um indivíduo que consta como preso num estabelecimento prisional, porém estava certamente em saída temporária. A reflexão que nós fazemos, enquanto cidadãos e não enquanto operadores do direito nesse sentido, é que se de fato esse tipo de política de ressocialização tem eficácia, ela de fato tem sido implementada para mudar a perspectiva dessas pessoas que estão sendo beneficiadas com esse tipo de previsão legal, conforme a saída temporária. O saidão, conforme acontece em datas específicas, sobretudo no Natal, parte de uma portaria de magistrados, de juízes titulares de várias execuções penais que, em critérios objetivos estabelecidos pela Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, dá esse benefício para determinados detentos que estão no regime semiaberto e que já cumpriram um determinado período de pena. Porém, é o seguinte, esse magistrado, ao produzir essa portaria, ao conceder esse benefício, recebeu o subsídio de informações de inteligência, recebeu o subsídio daquele diretor de um estabelecimento prisional com relação a essa pessoa que recebe esse direito, a esse criminoso que, por vezes, está envolvido com outras organizações, que não deixou de estar inserido num contexto de subcultura delinquente. Esse magistrado tem esse tipo de informação para também, numa análise subjetiva, chegar à conclusão de que pode conceder esse benefício a esse indivíduo. Essas são as reflexões que nós fazemos, porque, de fato, essa suposta política de ressocialização, ao nosso sentir, ainda não chegou ao patamar de ser, de fato, sólida e benéfica para a sociedade como um todo, nesse sentido. Em cima disso, doutor Berlink, disso que o senhor está falando sobre esse clamor popular e essa indignação que todos nós sentimos a cada vez que se repete um caso como esse, de um bandido que foi colocado em liberdade durante a saidinha e que voltou a cometer algum crime ou que simplesmente fugiu. A Câmara dos Deputados aprovou no ano passado uma proposta que acaba com esse benefício. Foi para o Senado, mas lá está parada. Não tem previsão, por enquanto, de que seja colocada em tramitação essa proposta no Senado. O senhor acha que é possível alguma solução alternativa, doutor? Ou seja, regras mais duras, que fossem endurecidas as regras para esses detentos que são colocados em liberdade? Ou não? O melhor caminho é esse que foi adotado pela Câmara, que se acabe com a saidinha. Bom, Brau, primeiramente, bom dia. Na nossa concepção, os direitos e garantias constitucionais, sobretudo, precisam ser preservados. Porém, a ressalva que nós precisamos fazer nesse sentido é que ainda faltam uma série de outros avanços, não só na legislação da execução penal, na Lei 7.210. A exemplo da inserção da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, de um critério de não concessão do benefício, por exemplo, saída temporária àqueles indivíduos que cometeram crimes hediondos com resultado morte. É um avanço? Sim, porém pequeno.
nós precisamos de inserções próprias e objetivas na Lei 7.210 de 84, correlatas a quê? A uma análise subjetiva daquele indivíduo que se submete a esse tipo de benefício, através do seu defensor, através da Defensoria Pública, enfim. Certo é que isso parte de uma provocação após a edição dessa portaria. Essa proposta que se encontra parada no Senado, ela precisa sofrer determinadas emendas, a meu sentir, sobretudo no que diz respeito à interlocução entre o judiciário e órgãos de segurança pública, para que os magistrados tenham subsídios próprios de inteligência, de informações de segurança pública, sobretudo daqueles indivíduos que ainda se encontram inseridos no contexto de subcultura delinquente e que não abandonaram o crime mesmo estando em cumprimento de pena, o que é a realidade do Brasil. Nós sabemos que tem diversos detentos que de dentro da unidade prisional comandam determinadas facções, comandam determinados modais criminosos e permanecem inseridos nesse ambiente, nesse ecossistema criminoso e que, de fato, se não tratarem, nem forem tratados de maneira distinta, diversa, não vão se ressocializar e vão permanecer difundindo a criminalidade violenta, difundindo, inclusive, esse tipo de circunstância lamentável ocorrida lá em Belo Horizonte em desfavor de um sargento da Polícia Militar. Vamos inserir o Cláudio Dantas, nosso comentarista nessa discussão também. Dantas, sua pergunta? Olha, doutor, eu gosto muito de tratar com dados. A minha pergunta ela é a seguinte: nós temos algum dado estatístico que demonstre qualquer tipo de benefício da tal da saidinha na ressocialização? Porque o sujeito já está em progressão de regime. E a gente já sabe que a progressão no Brasil, ela muitas vezes ela até é bastante, vamos dizer assim, leniente, né? Ela considera uma série de questões, o sujeito muitas vezes cumpre ali um terço da pena, já sai da cadeia, então ele acaba se beneficiando de todos esses instrumentos, essas ferramentas que já existem à disposição. Precisa de saidinha? Bom, Dantas, bom dia. Pois é uma questão um tanto quanto delicada, porque se nós generalizarmos a discussão nesse sentido, a gente acaba por tentar preterir determinadas pessoas que de fato querem se ressocializar. Importante nós pensarmos com dados estatísticos, inclusive, ultimamente eu tenho acompanhado bastante algumas discussões nesse sentido, e nós não temos nada de concreto com relação a ressocializar ou não, nós não temos nada de concreto com relação à retirada desses indivíduos de qualquer ecossistema criminoso e, do ponto de vista da criminologia, inclusive, nós não temos nenhum dado estatístico que corresponda a uma diminuição da ambiência desses indivíduos com a subcultura delinquente. E isso, obviamente, redunda em quê? Redunda em decisões pautadas por critérios objetivos, sim, mas também pautadas por critérios vazios, por critérios superficiais, que acabam por ocasionar determinadas circunstâncias lamentáveis como essa que eu mencionei de Belo Horizonte. Agora, a questão toda é a seguinte: como que nós teríamos dados estatísticos se, de fato, o próprio judiciário não consegue aferir de maneira profunda quem merece ou não ter esse tipo de benefício, se valendo única e exclusivamente de critérios objetivos? É uma questão que necessita de diálogo constante, de debate profundo, sobretudo do ponto de vista legislativo, para que nós tenhamos condições de chegar a denominador comum de tentar manter ou não as saídas temporárias ou as saídas especiais, os chamados saidões, na legislação da execução penal. Tudo isso partindo de um critério constitucional de ressocialização, e que hoje, ao nosso sentir, infelizmente, não tem concluído seu objetivo doutrinário nesse sentido, né? Bom, nós conversamos com o Berlink Cantelmo. Berlink, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, advogado criminalista, falando sobre essa saidinha de Natal, sobre esses mais de 600 presos que não voltaram ainda ao serviço penitenciário. A gente aguarda mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Manhã em uma outra ocasião. Muito obrigada. Eu quem agradeço, um bom fim de semana a todos. Até a próxima. Até.